Por acaso pedi a ti, ó Criador, que do barro me moldasses, homem? Por acaso solicitei-te que da escuridão me resgatasses? Paraíso Perdido, capítulo 10, verso 743, parágrafo 45, de John Milton. É assim que tem a introdução a Frankenstein e o Prometeu Moderno, ou o Prometeu Moderno, de Mary Shelley. Fala galera, eu sou o Skitter, esse é mais um Caverna do Cinema. Esse aqui vai ser o meu breve comentário à nova adaptação dessa obra universal, uma das leituras obrigatórias da humanidade, feita por Guillermo del Toro, que é um dos diretores que eu gosto bastante, que ele... Como é que eu posso dizer? Eu tenho uma relação de admiração com ele que não chega ao nível do que aconteceu com outros artistas que conseguiram ser aceitos pela indústria, mas ele, com certeza, ele se compromete um pouco com a máquina. Se compromete mal em alguns sentidos. Ele não sabe cumprir prazos. Tem alguns projetos de paixão dele que dedicam esforços que particularmente não vejo razão para tanto. Aquela bobagem que ele fez chamada Círculo de Fogo. Se tivesse metade da atenção que ele deu a Frankenstein, metade da atenção que ele deu àquilo lá, teria outro filme. Porém, sim, num ano fraquíssimo desse, Frankenstein é uma experiência até válida. Ele finalmente projeta o sonho da carreira dele, que era adaptar Mary Shelley com a sua paixão estética gótica, que ele bota em todos os seus filmes, com exceção desse que eu citei. O meu problema é um filme ruim? Não chega a ser um filme ruim. É um filme bem sucedido? Também não. Acho a experiência válida, tem um início muito bom, só que vamos lá. Vou dar um mérito a ele de fazer uma coisa que o cinema, por alguma razão, nunca quis, em todas as suas versões de Frankenstein, com exceção do Kenneth Branagh, fazer a história do livro. Mesmo sendo uma releitura, ele segue a estética do livro, a estética e a cadeia de eventos. Até certo ponto. Ele insere ali as suas próprias ideias, que dão um início muito bom para o pathos do personagem Victor Frankenstein, mas recaem nas mesmas, como se fala, nos mesmos poréns que todas as adaptações disso, seja no cinema ou em outra mídia, recaem. Vamos de início. O primeiro ato, quase de falta de pertencimento, de amor edipiano que ele insere na trama de Victor Frankenstein, é muito boa. O enxerto que ele faz para inserir a obsessão dele de dominar a vida e a morte é muito bom. Eu gosto muito dessa primeira, como se fala, dessa primeira inserção no passado que o filme tem. O problema é que depois disso, o filme tem uma cadeia de equívocos que se repetem com base na mesma raiz. Ele insere subtramas novas naquilo ali, que espaçam o filme do seu cerne, da história do seu cerne, ocupam uma gordura que eu não acredito que é notoriamente bem utilizada, e então ele vai depois linkar isso com a trama original, e nós temos um resultado que horas é muito bom e horas não chega lá. Todo o intercurso que ele tem com as tramas, as subtramas do Christoph Waltz, com a do próprio irmão, que aqui eu acredito até que envelhecem ele um pouco, com a cunhada feita pela Mia Goth, ela consome
uma boa parte da primeira hora do filme não chega a me incomodar. Porém, ela não é empolgada, cara. Parece que ele fez aquilo ali de jeito burocrático. Até que tem uma coisa interessante na questão do personagem do Christoph Waltz financiar aquele projeto dele. Não vou dizer porquê, mas também é muito jogado quando acontece. E então ele finalmente linka o que você quis ver no filme, que é a criação do monstro de Frankenstein. A obra apresenta ao mundo a ideia que já foi utilizada em 1000 outras mídias, que é a criação ou aprimoração do homem perfeito. Atingir a criação de um modelo de homem perfeito. Você vê isso em várias coisas. O Capitão América, o Hulk, dos quadrinhos, em algum momento ele se torna isso. Ele é uma mistura de um médico e um monstro e Frankenstein. Mas chega um momento que ele abandona aquelas feições tortas do Jack Kirby e ele começa a virar um homem aprimorado, uma versão muito mais aprimorada do Banner, ainda que selvagem. É um macho perfeito, vamos dizer assim. E talvez essa para mim seja a versão mais assustadora do Hulk vinculado a Frankenstein. E Star Trek, Khan Noonien Singh, é a criação de um homem perfeito também. Mas, porém, todavia, contudo, existe, parece que, um erro ao adaptar Victor Frankenstein nas obras, que horas ele é pueril demais, louco demais, horas ele é só velho demais. Não acho o Oscar Isaac um mau ator, mas eu acho que ele é muito mal encaixado em seus papéis. Ele tem uma boa atuação aqui dentro do que lhe permite, mas ele já é muito velho para o papel. Toda essa, como se fala, construção dele, dessa obsessão de vencer a morte, ela devia abordar um homem saindo dos seus 20 anos e entrando nos seus 30, terminando já com 30 e poucos, né? Quase 40, desgraçado, deteriorado. O cara que já é muito velho pro papel. É o mesmo caso do Kenneth Branagh, que se insere como o Victor Frankenstein, naquela versão, é um erro de vaidade. E então, quando ele finalmente aborda a criatura... Gente, esse foi o primeiro livro que eu comprei na minha vida, com o meu próprio dinheiro. Comprei na Saraiva, em 2012. Estou até com vontade de reler. Olha que eu reli ele depois de 10 anos. Todo mundo deveria ler Frankenstein. Ele tem a criação e ela gasta um tempo muito mais para conectar a criatura com o que ele quis montar do pathos de Victor Frankenstein e com o ethos dele, mais com pathos do que com ethos, e ver como ele é uma extensão dos erros de seu pai, de como o egocentrismo dele, entendeu? Ele não basta, parece que para o Del Toro isso não bastou, ele teria que ser um escroto, ele teria que ser um homem, um fura-olho do próprio irmão, ele teria que ser um cara que não é necessariamente agradável, nem mesmo simpatético. Ele não é um personagem que você sinta pena. O ponto é que, para que tudo isso? A simples ambição de ele querer criar vida já deveria bastar para você ver que ele está fora dos trilhos. De ele querer criar algo a partir da morte, a partir de despojos de pessoas mortas, já não deveria te dizer o suficiente a respeito desse cara? Desculpe. Mas não, o filme mostra ele até cometendo o mesmo erro de disciplina que o pai dele. No grande início que o filme tem, feito pelo Hugh Dance. Hugh Dance? É. Eu acho que é. É o cara do Game of Thrones, o Tywin Lannister. Eu devo ter errado o nome dele.
Na forma como ele educa a criatura. Se eu me lembro bem no livro, ele se apavora no momento em que ele vê que a criatura teve vida. Mas aí então, para mostrar como ele é um sujeito ruim, tudo ao redor dele tem uma perspectiva diferente da dele com relação à criatura. A personagem da Mia Goth, que nunca é realmente explorada, ela é apenas uma diáfana com um grande teor de melancolia e humanismo. Vê a criatura ali, aí você tem aquele flerte do Del Toro com a mulher sexualmente atraída pela criatura, pela aberração, coisa que ele já fez antes. Que eu também poderia passar sem. É algo que, tipo assim, eu já vi você fazer isso, você já fez isso melhor e você não precisava fazer de novo. Você poderia gastar muito mais focando na praga da história principal. E então a gente vem no ponto que é o mais paradoxal do filme, que é o monstro, a criatura. O Jacob Elord, ao mesmo tempo que ele é a melhor atuação do filme, ele entrega o seu melhor ali fazendo a criatura, ele ainda assim não é o cast correto. Eu lembro que eu fiquei muito empolgado quando eu vi que o cast ia ser do Andrew Garfield, porque o Andrew Garfield é um ator muito melhor e ele teria muito mais a oferecer de compleição, de entrega física, uma vez que o rosto dele não é o ideal. A criatura que ele criou aqui, que o Del Toro entregou aqui, ela não é o monstro de Frankenstein. Ela é um alien, ela é uma experiência científica, ela é um mutante, mas passa longe da criatura no sentido de que ela é melancólica, ele entrega bem, o Jacob Elord entrega bem isso. Só que ao mesmo tempo ele tem quase que superpoderes. E quase não, ele tem superpoderes, ele tem um fator de cura, ele não pode morrer, coisa que é abolida do livro, né? Que a estrutura física dele não é tão resistente ao fogo quanto deveria. E infelizmente, eu não sei se eu deveria usar isso como argumento, mas ele é bonito demais para o papel. Até na sua forma recém-nascida, quando ele finalmente se desenvolve, cria cabelo, começa a falar. Ele não parece, e no livro tem isso, eu sei que alguém vai vir jogar, mas no livro tem. Eu li esse livro, gente. Ele monta aquele corpo idealizando um ser humano perfeito, com um nariz romano, traços aquilinos, uma compleição física grande, 2 metros e tal. Mas quando ele dá vida àquilo ali, que ele vê aquela forma amarelada, aquilo abomina ele. Ele vê que aquilo ali só existia enquanto ele estava ensandecido, enquanto ele queria atingir. Depois que ele atingiu, aquilo não é o que ele quer. Ele criou uma aberração. Eu não vejo essa aberração em nenhum momento do filme. Eu vejo o alien de Prometheus, o engenheiro, e quando ele está completamente trajado e tal, em alguns momentos ele me lembra o Lestat, do Tom Cruise. Principalmente naquela passagem de entrevista com o vampiro, quando tentam matá-lo e ele está lá no piano todo arrebentado. Não trabalha a favor da obra. Então a trama ainda é dividida, quebrada na verdade, entre eles dois, seguindo quase que uma cadência de eventos do livro, só que entre esses pontos chaves, como a origem do Victor, o estudo acadêmico dele, a experiência, o calvário da criatura e a caça, tem barrigas de licenças que o Del Toro tentou inserir que não me agregam. Eu não senti que agregou nada à trama. De novo, o filme não é ruim, vale a assistida, mas você também não perde nada se você não vê. A passagem do Homem Cego, para tu ter noção, licença poética, releitura por releitura, uma das melhores versões de Frankenstein de Mary Shelley é o Jovem Frankenstein de Mel Brooks, que é uma comédia
roteiro do Gene Wilder e tal. Mas a passagem que mais toca quem lê o livro, que é quando ele fica ajudando aquela família, ele tá morando no fundo do moinho com ratos, enquanto ele ajuda a família, em que ele aprende a se desenvolver, ela acontece quase que no trecho final do filme. Ela não tem o espaço que ela merecia, ela renderia um filme muito bom, e nesse momento em que você espera que o Del Toro vai entregar algo gótico de verdade, eu vejo uma fotografia de videogame, de O Hobbit. Sabe, que tudo é limpinho, aquela floresta é limpa, aquele céu é limpo, o inverno opressor é limpo. Dava pra ter sido tão bom se fosse mais direto, cara. E tem também o seu... Pô, eu não entendi porque que o Del Toro se jactou tanto de entregar efeitos práticos, criação de set, se diversos desses momentos são quebrados por criaturas de CGI, violência gráfica, que poderia muito bem ter sido mais efetiva com uma sombra. A título de comparação, o Eggers insere diversas cenas de violência em O Homem do Norte, que são econômicas, você tem plena noção da violência que está ocorrendo, mas está tudo na sombra. Vários momentos ali eu vejo lobos de CGI, eu vejo mutilações de CGI que me tiram daquele ambiente. E o que não é para ser assim, ele leva elementos góticos ou conceitos de solidão e imortalidade que são muito parecidos com o que eu já vi ele fazer antes. Então acaba que não é o seu sonho. Você já fez esse sonho, só não fez aí. Você focou muito em você, menos em Frankenstein. E me caminha para um final moralista, em que ele fala em palavras o quanto o ser humano é o vilão da história, o quanto o Victor é o monstro, coisa que é implícita e explícita. Ninguém que faz um experimento daquele é um ser humano nos eixos, mas o filme tem que elaborar aquilo em palavras e jogar na sua cara direto. No final ainda tem uma bosta de um moralismo, cara. A morte do Victor Frankenstein é muito moralista. Não é melancólica. O final do livro já tinha... Até a versão do Kenneth Branagh tenta fazer isso melhor. Tenta. Esse filme não tenta. E eu tenho um final que é uma contemplação de solidão, que é muito parecida com o que eu acabei de ver o Del Toro fazer uns anos atrás em Pinóquio. Uma vez que o Pinóquio dele também é imortal, e que ele vai sobreviver a tudo e tal. É o mesmo conceito. O que é uma pena. Porra, um galo cacarejando de tarde. Enfim. É uma pena porque eu queria ter gostado do filme. Mas. Eu queria ter gostado mais. Eu não acredito que eu reveja esse filme. Gostei da experiência. Infelizmente, essas barrigas desconectam o filme da trama central. Essas licenças poéticas não colaboram com a obra e distanciam, enchem linguiça. Ele não sabe muito bem o que fazer com elas. E acaba que o payoff soa muito didático. Enfim, é uma pena. Eu queria ter gostado mais. Ainda é um ótimo filme, ainda é um filme para você conhecer a obra muito bom. Mas não vai agregar nada ao legado desse nome, dessa marca no cinema. E eu já me conformei que o livro vai seguir junto com Moby Dick sem ter uma releitura à altura. Ele vai sempre ser ofuscado pelas ressignificações, como da Universal e tal. Eu vou até ver esse que o Christian Bale faz, a criatura, que é uma versão de A Noiva de Frankenstein. Mas enfim, é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.